Tudo bem? Hoje nós teremos um convidado muito especial, que ele é muito além de um excelente profissional, ele é meu amigo, então eu estou muito feliz que ele pode estar aqui conosco, compartilhando um conhecimento que ele tem há um bom tempo, e ele é um profissional que para mim é uma referência, com certeza, na área que ele atua, na área que ele escreve, principalmente. Eu tenho algumas obras dele aqui, ele vai falar um pouco sobre isso, mas falar do Julião, né, esse meu amigo, é falar de uma pessoa que realmente faz a diferença, que realmente aquilo que ele trabalha, aquilo que ele escreve, ele acredita e ele exerce. Então, eu não vou apresentar a parte acadêmica dele, porque ele disse, não, é muita coisa, mas não tem como, né, não falar da parte acadêmica. Como é que eu não vou falar da parte acadêmica de uma pessoa que vem aqui da região da Costa Doce, ao qual eu também sou, e ele tem uma trajetória muito linda. Atualmente ele mora em São Leopoldo, mas ele é de Tapes. Ele é professor, né, muito tempo da licenciatura plena em letras, português. Ele tem o curso também de especialização em ecologia da problemática ambiental pela Unicinos, a Faculdade do Vale dos Sinos. Ele é pós-graduado também em educação e especialização em metodologia do ensino pela Faculdade Fevale. Então, em número, né, o currículo dele, mas eu gostaria de apresentar então para vocês o Julião Ardontet. Eu acho que eu falei um pouco errado o sobrenome dele, eu tentei decorar várias vezes aqui, mas ele vai poder falar para vocês inúmeras vezes. Então, seja bem-vindo, Julião, Atividade 50+, e é uma satisfação você estar aqui conosco. A satisfação é toda minha, sobretudo pela consideração que eu tenho com uma pessoa que conheci estudante, e hoje eu a reconheço como uma excelente profissional, que busca cada vez mais o conhecimento, e pela maneira como me trata sempre que apareço nas feiras do livro de Guaíba, onde nos conhecemos, quando eu fiz a primeira feira com a primeira edição do meu livro Escrever Bem, Ler em Voz Alta, Falar Sem Inibições, ao alcance dos alunos e de você também. Atendendo o convite da Jéssica, eu resolvi assim de mostrar a minha experiência, de sorte que as pessoas que ouvirem, que assistirem este vídeo, ou elas têm filho, ou elas têm netos, e que elas possam também passar essas orientações para essas pessoas que vão iniciar suas carreiras, tanto estudando como depois profissionalmente. E eu começaria assim por dizer que, estando numa feira, não lembro bem se na de Guaíba ou em alguma outra feira, uma professora que passou com uma turma de alunos que tinha a missão de fazer uma pergunta a um escritor. E eu recebi uma pergunta de um aluno a queima-roupa assim: professor, quero uma frase com a palavra livro. Eu olhei para ele e a frase veio ao natural: eu sou filho dos livros. Como eu explico isso? Claro que eu me criei no interior lá de Tapes, trabalhando na lavoura até meus 20 anos, vim para a cidade com 20 anos, entrei como servente numa metalúrgica e comecei a estudar, entrei para a primeira série ginasial e trabalhando nessa metalúrgica eu fiquei primeiro 4 meses como servente, varrendo seção, abastecendo máquina e tal. Depois de 4 meses me deram uma máquina para operar, 3 meses para aprender e mais 3 meses para dar uma produção de 100 peças dia. Eu, nos 3 meses, já estava dando a produção de 100 peças dias e eu não procurei aumentar muito a produção, que até teria um prêmio de produtividade, para caprichar na qualidade. Como o meu trabalho começou a se ressaltar, o último ano que eu fiquei nessa empresa, eu já era auxiliar do chefe. Quando eu assumi essa função de auxiliar do chefe, era uma empresa grande, que tinha 1.000 e tantos empregados, tinha uma assistente social, e ela sentiu o meu drama. Aquele menino que veio lá do interior, com 20 anos, sem nenhuma experiência de grupo, assumiu uma chefia de 10 homens, é melhor a gente encaminhar ele para o SESI para fazer um curso de relacionamento humano e de liderança. E no SESI me indicaram, além do curso, me indicaram o livro
Relações Humanas no Trabalho e na Família. Esse livrinho aqui, que no meu é a 22ª edição. Esse livro é editado até hoje, é um best-seller. E ali eu comecei a aprender liderança e também aprendi muito das relações humanas na família, já pensando na minha construção familiar. Então, a primeira coisa o primeiro livro que eu li fora dos livros curriculares, que a gente lê muito Jorge Amado, a gente lê Érico Veríssimo, a gente lê outros livros da literatura brasileira, José de Alencar. Então, esses livros, eles nos têm um valor diferente de um livro profissional. Com o conhecimento dos livros profissionais, eu vi que a gente aproveitaria muito mais rapidamente do que estudando literatura e tal, porque com os livros de literatura se desenvolve a fala, se desenvolve o vocabulário, se apanha o estilo de um e de outro autor e tal. Mas nos livros profissionais a gente tem endereçamentos, tem formas de se colocar diante da profissão que se vai abraçar. E uma dessas formas, assim, me veio com um segundo livro, que foi o livro... Eu quero mostrar para vocês Confissões de um Homem de Propaganda. Vou mostrar aqui na tela. Davi Olduvai. Esse autor era cozinheiro de um hotel e se tornou o dono da maior empresa de publicidade do mundo. O que eu aprendi com ele? Uma frase muito simples. Para crescer na vida, precisa dar duro. Se a gente quer crescer na vida, precisa dar duro, trabalhar muito. E foi o que eu fiz, para me colocando. Cursei meu ginásio, entrei para o científico. Uma das coisas que eu fiz durante o curso ginasial, também vou mostrar para vocês, e que eu acho que serve de bom exemplo, foi passar a matéria de matemática a limpo, em 2 cadernos de 100 folhas. A primeira e a segunda série nesse caderno aqui, a segunda e a terceira, vou abrir aleatoriamente para vocês poderem ver aqui, no outro caderno de 100 folhas. Olha, trabalhava de dia, estudava à noite. Quando é que eu passava a matéria de matemática limpo? No domingo. Um jovem de 22 anos, 23, passava o domingo em cima dos livros estudando. Ou seja, dando duro, trabalhando. A vantagem de se passar matemática limpo é muito grande. Quando se estuda lá nos livros de literatura, os alunos às vezes dizem assim, mas para que eu tenho que estudar isso? Para que eu tenho que estudar história? Para que eu tenho que estudar geografia? Não podia ser mais direcionado para a profissão? Não. Sempre que a gente estuda, qualquer que seja a matéria, não é só pelo conhecimento que vai se adquirir daquela matéria, é para desenvolver o nosso cérebro, ou seja, para que o nosso cérebro aprenda a pensar. E no estudo da matemática, mais ainda. Quando eu estava passando matemática limpa, o meu cérebro estava se desenvolvendo, eu estava aprendendo bem matemática, o resultado disso foi muito simples. Passei em 4 concursos públicos. Primeiro para a Previdência Social, onde eu trabalhei 12 anos, depois de sair das metalúrgicas, e depois eu passei no concurso do magistério, e aí eu troquei de funcionário público federal, já com a penúltima função de uma agência do INSS, ali em Esteio, fui para o magistério. Com uma experiência enorme já de profissional, entrei para a sala de aula dono da situação. E aí eu comecei a fazer um trabalho com os alunos
no meu primeiro ano de atividade no colégio, que chamou a atenção dos colegas. Começaram a me perguntar, mas que trabalho está fazendo com os alunos? Que eles antes não nos perguntavam, e agora eles passaram a nos perguntar. Eu digo, olha, eu estou, além de ensinar eles a ler e escrever, que é o currículo da escola, eu também estou preparando eles para se comunicar falando, ouvindo. Eu levava eles para o auditório e eles assumiam o microfone lá diante da plateia, que era eles mesmos, mas um por um ia lá no palco falar no microfone, e eu orientava para que eles soubessem falar. Isso repercutiu tanto que no segundo ano meu no Magistério Público Estadual, fui chamado pela universidade me oferecendo 7 turmas para que eu trabalhasse na universidade. Eu já estava ocupado com uma atividade também na Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, só podia pegar 2, eu digo, olha, se baixarem para 2, eu assumo, para trabalhar aqui onde eu me formei. Me mandaram escolher. E eu escolhi português para o direito. O que eu fiz com os advogados? Revisão gramatical e levava eles para treinar a se comunicar falando diante dos microfones, diante da câmera de TV. E os advogados não queriam outra coisa. A matéria optativa não baixava de 40 alunos. Aí depois a Unicinos abriu uma vaga para professor de dicção e oratória, técnica de comunicação verbal e oratória, eram as 2 disciplinas. E eu mandei para lá a avaliação que os alunos fizeram do meu trabalho, de uma das turmas, eu ganhei a vaga. E lá eu fiquei 16 anos trabalhando com jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Tudo em função da visão que esse profissional me deu. Dar duro é a forma de se crescer na vida. Um outro livro que vou apresentar para vocês é este aqui. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Esse é de Laurence J. Peter. Este livro, ele nos mostra como a gente pode crescer. O que eu aprendi com esse livro, Todo Mundo é Incompetente, inclusive você, é que a gente busca crescer na atividade, na profissão, na hierarquia, até atingir o nosso nível de incompetência. A outra experiência grande que esse livro me deu é de que não se deve ficar de pé se a gente puder sentar. O que o autor quis dizer com isso? Que, aparecendo a oportunidade, a gente deve abraçá-la. Não deixe passar em branco. Não perca oportunidades. Ela apareceu, assuma, encare e vai crescer na vida. Então, foi um aprendizado muito bom que eu tive com esse livro também, que é livro extracurricular, não foi livro de nenhum currículo. Agora, indo para um outro aspecto, a liderança. Quero mostrar esse livro aqui para vocês. Mirei Lopes, Psicologia da Vida Moderna. É um psicólogo espanhol, e com esse livro eu aprendi o melhor conceito que se tem de liderança. E eu apliquei isso na sala de aula, eu apliquei isso também nas empresas e no INSS, onde eu chefiei sessões, graças ao livro. Líder é aquele que faz com que os outros queiram fazer aquilo que ele quer que seja feito. É muito diferente de um líder é aquele que manda fazer. Não. Líder é aquele que faz com que os outros queiram fazer aquilo que ele quer que seja feito. Ou seja, ele desperta a vontade nos outros de colaborar com ele. Se vê muito bem isso nos times de futebol. Às vezes, os mesmos jogadores que estão sem sucesso com um técnico, muda o técnico e o time passa a vencer os jogos e a ganhar títulos.
porque pela forma com que eles estão sendo liderados. Então, liderança é muito importante ser trabalhado, muito importante. Eu acho que, assim, nos cursos de licenciatura que prepara professores, seria fundamental que tivesse disciplina de liderança e disciplina de comunicação, para que os profissionais da educação comunicassem bem e soubessem liderar. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo notícia que os alunos estão agredindo os professores. E eu acho que se deve exatamente à falta de preparo para os professores liderar as suas turmas. Que as licenciaturas, me parece que não cuidam disso. Isso seria um segundo recado importante que eu gostaria de dar nessa matéria. Um outro livro, e agora eu vou fazer uma recomendação assim, sobre os livros de pensamento positivo. Esses livros, o pessoal às vezes desfaz deles, outros dão crédito. Todo e qualquer livro de pensamento positivo, se ele não fizer nenhum bem, mal também ele não vai fazer. Por isso, é importante que se leia os livros de pensamento positivo. É muito importante. E esse aqui é um livro, Renascer para a Vida, de Luiz Carlos Thomas, professor da Unicinos, eu tive o prazer de ter sido aluno dele. E ele traz uma matéria muito interessante, um capítulo muito interessante, de como se deve tratar as crianças. E nas minhas aulas, que eu precisava desinibir os alunos, eu utilizava bastante esse livro para mostrar para eles de onde é que vem a timidez. Normalmente é da nossa forma como fomos criados. Os nossos pais não têm nenhuma culpa. Né? Os pais das crianças não têm nenhuma culpa. Eu, por exemplo, fui criado em situação bem mais rígida. E eu agradeço meus pais pela educação que me deram. Mas tem formas e formas de se educar, de sorte que não se produza na criança inibição. Quando se diz para uma criança, sai daqui, tu está sendo chata, a criança internaliza essa mensagem negativa e isso fica internalizado no cérebro dela, e daqui a um pouco, se isso é muito repetido, ela passa ela mesma a se achar uma criança chata. Ou se você é muito tímida, repete-se várias vezes, não, ela é tímida. A criança internaliza isso e ela vai ser tímida, não tem outra forma de escapar disso. Então, a gente precisa cuidar muito como trata a nossos filhos na hora de criá-los. E essa é uma coisa que eu acho que os professores também precisavam ser preparados para sempre que pegar uma turma nova, e foi isso que eu fiz, e por isso eu me dei bem, de desinibir as crianças, tirar essa inibição delas para que elas pudessem se pronunciar na sala de aula. Eu comecei com uma turma de 6ª série, porque entrei no magistério estadual no lugar de uma professora que se aposentou na metade do ano, e eu assumi a turma dela na segunda metade do ano. E foi um trabalho que eu fiz que os professores começaram a questionar como nossos alunos agora estão falando. Claro, eu liberei eles daquela coisa. E mesmo eu já tendo começado lá com meus 40, eu liberei as crianças, vejam bem, que é 6ª série, liberei elas de me chamar de senhor e liberei elas de me chamar de professor. Eu quero que vocês me tratem de Julião. Eu vou tratar vocês também pelo primeiro nome e eu também. Sou Julião. Não precisa dizer professor, sou senhor, somos amigos. É uma maravilha o relacionamento que se teve com essas crianças. Vou mudar de foco agora. Um outro aspecto que eu utilizei nas minhas aulas
para reforçar que as pessoas têm que insistir no aprendizado, foi assim, com base num pensamento do Neymar de Barros, no livro Deus Negro. O outro livro dele é O Diabo Cor-de-Rosa. Em um desses livros eu tirei um pensamento muito bonito, que a pessoa se reprova numa prova, reprova no outro ano, deve insistir, deve pegar essa experiência e buscar e ir enfrentando até passar. Se lá no final realmente não conseguiu, pelo menos ela vai poder dizer para ela mesma que eu tentei, não deu. Mas possivelmente numa dessas tentativas ela vai deslanchar e vai ter sucesso. Agora, voltando assim mais para nossa faixa etária. Eu já estou com meus 78 e a gente tem consciência, né, de que nós estamos mais perto da morte do que quando a gente tinha 17, 18, 20, 30. Se pode morrer a qualquer hora, mas numa morte natural, normalmente quando a idade começa a avançar, a gente vai se aproximando mais dela. E uma das coisas boas na vida é a gente estar preparado para a morte, ou seja, não ter medo da morte. Como é que eu passei a não ter medo da morte? Pois não foi nas igrejas, não foi no ensino religioso, sou católico, apostólico, romano era antigamente, hoje eu sou mais católico, apostólico, folclórico, ou seja, vou nos casamentos, vou nos batizados, mas missa por missa dificilmente vou. Mas qual é a receita? Me foi dada nesse livro aqui, Narciso Zirala, é um parapsicólogo espanhol, Controle Cerebral e Emocional. Este livro também me ajudou bastante naquela questão de assumir a chefia, porque eu aprendi a me controlar. Ele ensina a gente a relaxar para dormir, ele ensina a gente a respirar, ele ensina a gente a não roncar à noite. Como é que se dorme sem roncar? As pessoas roncam à noite porque deitam de barriga para cima e com a cabeça reta. E aí a língua é um músculo, esse músculo relaxa e cai para trás. E caindo para trás, a pessoa vai respirar e ronca. Se a pessoa deita, embora deite de barriga para cima, se deitar a cabeça para o lado, a língua vai cair para o lado e ela não vai roncar. Então, é um livro que eu aprendi bastante coisa com ele. E a coisa que eu mais valorizo foi realmente me ter tirado o medo da morte. Eu estou preparado para a morte, a hora que ela vier, me vem bem, estou sossegado. Como eu aprendi isso? Ele ensina que a morte é indolor. Ninguém sente quando morre. Quando a gente morre, já está ou está que nem estava o Mário Covas, o prefeito Covas, lá em São Paulo, em coma. Às vezes, se a pessoa está sofrendo muito antes do coma natural, eles já fazem um coma induzido para a pessoa não sofrer tanto, mas normalmente a gente entra em coma natural antes de morrer. E a pessoa não percebe que morreu. Se a morte é por um acidente, um trauma forte, aí a pessoa entra em estado de choque e também não percebe a morte. Morre tranquilamente. E esse padre Narciso Zirala, ele é padre também. Ele nos ensina que quando a morte é como tu sair de um lado do lago e mudar para o outro lado do lago. Uma passagem sossegada e tranquila. Então, acho que é muito bom quando a gente não tem medo da morte. Eu ainda reforcei esse pensamento agora num desses livros do Neymar de Barros,
Ele diz aqui, eu marquei aqui, quero mostrar para vocês. Ele diz aqui também num pensamento dele: é tão bom dormir sem medo de passar do sono temporal para o encontro eterno. Então, quando a gente dorme sem esse medo, o sono vai ser muito mais tranquilo. Por último, eu gostaria de fazer um comentário sobre este livro aqui, O Macaco Nu. O Macaco Nu. Desmondes Morris é o autor. O Macaco Nu. Este livro, foi logo que eu comecei a estudar no ginásio, que a biblioteca teve esse livro. O reitor da universidade foi o primeiro a retirar esse livro na biblioteca pública. O segundo fui eu. Como que eu tive acesso a esses livros? Eu morava sozinho e um irmão mais velho me deu um radinho e eu escutava nas horas vagas, que estava em casa, tomando café, fazendo minha janta, escutava o rádio e ouvia os comentários do Sérgio Jockman. Era um comentarista brilhante de uma das emissoras de rádio. O outro comentarista também que tinha os comentários, no tempo que o rádio realmente trazia gente muito boa para fazer comentário, o Mendes Ribeiro pai. Depois teve o Mendes Ribeiro filho, ambos são mortos já. Mas o Mendes Ribeiro pai era advogado, professor do direito, foi deputado constitucionalista, e ele sempre fazia comentários muito inteligentes, muito bons. E o Jockman, que indicou esse livro aqui, esse e esses outros ali também, todo mundo incompetente, inclusive você e tal, foi ele que indicou e eu fui atrás e comprei esses livros. Esse Macaco Nu é o livro que me orientou quanto ao planejamento familiar. Mais ou menos, esse livro surgiu nos anos de 70, 75, eu tinha casado em 1970, logo no primeiro ano veio a nossa primeira filha, e eu já comecei a conversar com a mulher que não queria fazer que nem meu pai, meia dúzia de filhos. Né? Por mim, ficava só com a primeira, mas ela queria muito mais um filho. E a gente foi discutindo. E esse livro trouxe, nesta época, estava surgindo o anticoncepcional. E o comentário que ele faz para aquela época é que não se sabia que efeitos o anticoncepcional iria produzir nas futuras gerações, se ia fazer alguma mutação, alguma coisa desse gênero. Então, não se tinha esse conhecimento. Mas, mesmo que admitindo que pudesse criar alguma consequência leve, ainda era melhor usar o anticoncepcional do que a população mundial continuar crescendo do jeito que crescia. E ainda cresce. Sob pena, olha, o argumento dele era muito forte, de o homem ocupar todos os espaços do planeta e não sobrar espaço para a vaca, para a ovelha, né, para os animais que produziam a carne para alimentar a população. De chegar ao ponto do homem ter que ele pastar direto na grama para se alimentar. Assim ele colocava. E realmente, se a gente acompanhar o aumento populacional no planeta, é uma coisa séria. A China já tinha, na época, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem mais 1 bilhão de habitantes. E isto ocupa todos os espaços. É tão sério que na China eles criaram leis de controle de natalidade que as famílias só podem ter um filho por casal. Se tiver 2, tem cadeia. Então, realmente, eles são obrigados a controlar o nascimento populacional. Isso há 50 anos
a China tem controle da natalidade. Eles davam um radinho para cada homem que fizesse vasectomia. Ganhavam um radinho. E eles faziam. Então, graças a esse controle, se a China tivesse continuado a crescer populacionalmente, dobrando esse 1 bilhão de habitantes, eles não estariam com o sucesso que eles têm hoje. Hoje eles são uma potência mundial, muito porque fizeram controle severo da população. E a Índia também é mais de 1 bilhão. E eu me preocupo com o Brasil. Me preocupo pelo seguinte, se nós continuarmos a aumentar a nossa população do jeito que está se aumentando, morando mal, ocupando morros, agora ainda morreu família soterrada, porque moram mal, porque não tem condição de morar melhor, a gente também vai chegar numa situação muito difícil. Porque, diferente da Índia, lá eles são muito religiosos, são mansos, são dóceis. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos um índice de criminalidade muito grande. E quanto maior for a fome, a situação de desesperança nas pessoas, tanto mais possibilidade da violência se instalar no país. Já na China, esse caso é controlado pela rigidez do regime. Lá ninguém brinca. Se brincar, tem pena de morte. No Brasil não tem. Então, a gente tem que ter consciência de que se deve multiplicar na medida em que se pode dar educação e assistência para os filhos. Esse é básico para que se desenvolva um país melhor para todos. Eu estou encerrando, então, o meu conteúdo. Só queria mostrar mais uma coisinha, ainda voltando lá no comecinho, quando eu falei das crianças, e com esse livrinho aqui, O Deus Negro, do Neymar de Barros, eu aprendi, quando as minhas filhas nasceram, Neymar de Barros ali, Deus Negro, eu aprendi que a gente deve sentar no chão e brincar com as crianças. Eu levei isso a sério. Então, eu comprei esse brinquedinho aqui. Ó. Eu sentei no chão com a minha filha mais velha para brincar com ela. Nas reuniões, depois que ela ia no jardim, na escola, eu ia conversar com as professoras. Com a filha mais nova, a mesma coisa. Também sentava no chão, brincava com ela. Né? Nas reuniões da escola, eu ia lá conversar com as professoras, resolver esse tipo de probleminha, acompanhar o ensino dela. A mais velha eu formei médica, mesmo tendo dificuldade, porque era salário de professor, mas estudou em faculdade particular, mas a gente conseguiu dar o curso de medicina para ela. É uma médica muito querida dos pacientes dela. E a mais nova é uma secretária executiva bilíngue, português e inglês, com pós-graduação no exterior. A mais velha casou com um médico, e eles têm uma clínica que funciona no piso debaixo da minha casa, e a mais nova é a secretária da clínica. Então, minhas filhas casaram, têm as casas delas, e vêm todos os dias para minha casa. Eu vejo minhas filhas, como os netinhos vêm da escola para encontrar os pais no trabalho, eu vejo meus netinhos também, todos os dias. Querem coisa melhor do que essa? Eu encerro para vocês. Eu prometi para a Jéssica uma poesia de um dos meus livros. O meu primeiro livro, com o qual eu conheci a Jéssica, é esse aqui. O segundo livro é esse aqui, Caolha, Poesias e Reflexões. É um livro muito bonito. E o terceiro é Assim que se Fala, a Comunicação no Diálogo dos Silvas. Aqui se ensina um pouco a fala portuguesa, as dificuldades da língua, e tem textos meus. Eu vou ler para vocês, porque essa eu não sei decor.
a poesia Caolho. A poesia que dá nome ao livro. Estranho, nasceu deformada? Que nada. Sonho, poderia ser, mas ela é bela. Vê o mundo por uma janela, podemos crer. Não é morena, nem loira, nem amarela. Ela é de todas as cores e de nenhuma cor. O maior amor. Ela vive sempre comigo, nua, sem nenhum abrigo, dentro de casa, na cama, na rua. Não cria asa, nem tumultua. Caolho a vê melhor, perto e longe, à luz do dia ou às escuras. Fantasia, diabrura, nada disso. Paciência, o nome dela, consciência. E é com essa consciência que eu toco a minha vida. Obrigado pela oportunidade. Unidas somos o trio do Atividade 50 Mais. Oi, eu sou a Gisele e queria saber o que você achou da atividade que você acabou de assistir. Eu sou a Rita e vou explicar para vocês o nosso novo formato do nosso canal. Oi, eu sou a Jéssica e eu vou explicar um pouquinho em relação à contribuição espontânea. Até muito pouco tempo, ali em fevereiro, era uma contribuição fixa de um valor, mas para cada atividade. Agora nós pensamos, para facilitar e integrar muito mais pessoas, uma contribuição espontânea, ao qual você pode contribuir tanto por Pix ou transferência bancária. E vai estar ali no final da telinha os nossos dados para que você possa colaborar para que o nosso projeto continue crescendo e se multiplicando, porque aqui de tudo teremos um pouco. Todas as quartas-feiras, às 5h50, bem no finalzinho da tarde, um novo vídeo para você. E aí você pode assistir no horário que quiser, da forma como gostar. E a gente espera que você goste muito, porque a ideia realmente é trazer sempre uma novidade. Lembrando, esse vídeo ele fica disponível. Não precisa que você estar ali às 17h50. Ele vai ficar à sua mercê, da sua vontade, do seu horário e da sua disponibilidade. Sempre uma nova atividade, sempre um novo caminho, sempre uma nova história. Então, coloque nos comentários o que você gostaria que a gente falasse, tá bem? Se inscreva, curta, acompanhe, compartilhe. Obrigada por estar aqui conosco na Atividade 50 Mais. Tchau!